Presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba desde 1997, o senhor Wilson Marinho da Cruz é o entrevistado de hoje do programa Identidade Pública. Em 71 anos, o primogênito do casal Síria Cauchi e João Marinho da Cruz traçou uma trajetória de sucesso, alicerçada no trabalho e no amor à família. Conheça agora essa história. Olá, seu Wilson, é um prazer tê-lo em nosso estúdio. Prazer é todo meu, novamente estar conversando com você e poder falar um pouco da nossa vida e da nossa Araçatuba. Começamos falando do seu nascimento, que ocorreu no dia 11 de julho de 1938, em Floreal, cidade localizada na região de São José do Rio Preto. Foi lá que o senhor passou toda a sua infância. Quais as recordações que o senhor carrega consigo desse período? Olha, as recordações de infância são muitas, principalmente no tempo de escola. Nasci de uma família, na época, muito rica. Quando eu era nenenzinho, eu fui o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, então era muito presente, era muita coisa boa. E eu não entendia nada daquilo porque era um bebê, no caso, na época. E quando mais eu precisei, quando já era maior, já não tinha mais essa facilidade que eu tive. Eu fiz o grupo escolar em Floreal, tirei diploma, nunca repeti um ano. Quando eu tive 12 anos, eu saí da escola, não pude estudar em outros, naquele tempo era difícil, não tinha condições de estudar em outras cidades. E foi quando até nós mudamos para uma cidade chamada Magda, que chama Magda, que é ali perto de Floreal também. E Magda, nosso pai, meu pai, no caso, nos abandonou na época e nós ficamos só com a minha mãe e os irmãos. Foi um período, com certeza, muito difícil. Muito difícil. Nós, na época, morávamos numa casa de barro, coberta de sapé. Não existia emprego na época, era uma cidade pequena. E eu, como mais velho, tinha que trabalhar. Minha mãe lavava roupa para fora. E eu era engraxate, trabalhava em padaria, carpia quintal. Eu trabalhava em bar. Então, tinha que nos virar. E aí foi até quando meu tio, que já morava em Araçatuba, nos foi buscar e nos levou para Auriflama. E Auriflama, eu morei 4 anos em Auriflama, foi onde eu tive o meu primeiro emprego, assim, não era registrado, porque na época não existia quase carteiras de trabalho. O comércio também, pra você ter uma ideia, abria desde as 8 horas e até às 6, 7 horas da tarde, sábado o dia todo e domingo até meio-dia. Mas era uma loja muito grande, o nome da loja era Casa Pereira, era a maior loja de Auriflama, onde tinha secos e molhados, armarinhos, calçados, confecções, então era uma loja surtida de tudo. E foi ali que eu comecei a gostar do comércio, foi ali que eu comecei a aprender o que era realmente um comércio, e foi dali que eu comecei a fazer a minha faculdade. A faculdade de vida, né? Porque o estudo o senhor continuou a partir dos 12 anos ou não? Nesse período não, era só o trabalho mesmo? Era só o trabalho mesmo. Era muito difícil aquele tempo você ter condições de estar estudando. Só quem tinha dinheiro mesmo que podia ir para cidades maiores e poder estudar. E eu não tive essa condição. E em Auriflama aprendi a trabalhar nessa empresa. Meu tio, que morava em Araçatuba, quando percebeu que eu já tinha condições de vir, nos trouxe para Araçatuba. A primeira casa que eu morei aqui em Araçatuba foi na Rua Tiradentes, 1431. Aquele tempo a Rua Tiradentes, depois da Santa Casa, não tinha iluminação. Isso em 1956, o senhor tinha 18 anos de idade. Perfeitamente. Fiz os 18 anos aqui em Araçatuba. Meu aniversário foi ali na Rua Tiradentes, os 18 anos, a maioridade começou ali. E naquele tempo não tinha luz elétrica ali, não tinha água encanada, era muito difícil. Depois da Santa Casa para baixo, não era nem uma rua, era um corredor. Era um corredor que existia ali. E eu trabalhava na Casa Geraldi, acho que com muita gente em Araçatuba, o primeiro emprego foi na Casa Geraldi. Para você ter uma ideia, a Casa Geraldi é na Marechal Deodoro, lá no cotovelo, onde começa a Guapeí. Eu ia a pé da Casa Geraldi até lá no fim da Tiradentes para almoçar, era 1 hora só de almoço. Até que eu consegui comprar uma bicicleta em 15 pagamentos na época e melhorou um pouco a situação. Nesse período, quando o senhor já estava residindo em Araçatuba, o senhor conseguiu voltar aos bancos escolares? Comecei a estudar no DIBO, mas foi muito rápido, muito pouco, porque na época, quando eu saí da Casa Geraldi,
eu fui trabalhar numa empresa aqui na Marechal Deodoro, chamava Elanto Magazine. E da Elanto Magazine eu arrumei um outro emprego que era viajante. Fui viajante de armarinhos. Aí ficou difícil estudar. Aí ficou difícil porque eu viajava muito. E como eu era o mais velho, eu tinha que estar trazendo dinheiro. E naquele tempo a gente o salário que nós ganhávamos era entregue total para minha mãe. Era ela que coordenava, ela que tomava conta. E todo sábado e domingo ela nos dava alguma coisinha para passar o final de semana. Passar o final de semana, mas era controlado pela minha mãe. Então, aí, quando eu comecei a viajar, não tinha condições, porque a gente saía daqui na segunda-feira de madrugada e voltava só no sábado à tarde. E naquele tempo não tinha asfalto daqui, Euriframa, Jales, Fernandópolis, Minas Gerais, que nós íamos para todo esse lado. Então, se tornou muito difícil. E quando a empresa fechou, parou essa empresa, que eu trabalhei acho que uns 3 anos de armarinhos, eu entrei, fiz um concurso, no caso, um teste, nas lojas da Arapuã. E até não foi em Araçatuba, foi em Lins, tive muita sorte, tinha muita gente, passei em primeiro lugar em Lins e comecei a trabalhar em Araçatuba, na Arapuã. Arapuã, na época, tinha 2 lojas, a matriz era em Lins e a filial era em Araçatuba, onde tinha 2 lojas. Tinha a loja de tecidos e a loja de eletrodoméstico. Eu trabalhava na de eletrodoméstico. Posterior, você entrava na Arapuã como auxiliar de vendedor. E eu achei que aquilo era muito ruim, muito pouco, meu negócio era viajar, era tal, e comecei a reclamar e mandaram eu vender na rua. Então eu fui vendedor de rua com a minha bicicleta e eu trabalhava na rua de porta em porta vendendo, me saí bem, aí fui promovido a trabalhar com a perua. Naquele tempo Arapuã tinha peruas de venda e eu fui para Andradina. Isso foi em 64, fui para Andradina. E nós éramos em 3, trabalhava em Andradina, na Vila Piloto, que acho que muita gente não conhece, porque já não acabou essa Vila Piloto, e 3 Lagoas. E posterior eu dei uma sugestão a Arapuã, ou por que não, ao invés de 3 numa perua, não tivesse um chefe de equipe e 10 vendedores. E fui promovido, fui o primeiro chefe de equipe da Arapuã, e fomos para Rio Preto, foi quando a Arapuã abriu Rio Preto. Isso em 67, eu já era casado, casei em 65, né, ainda na saudosa matriz aqui em Araçatuba, que pouca gente, vocês da sua idade não conheceu, mas era uma igreja maravilhosa. Não quero dizer que a de hoje não é, mas a outra tinha uma imponência muito grande para Araçatuba. Um sentido histórico, né? É um sentido até de perca que nós temos aqui daquela igreja ser desmanchada. E em Rio Preto, eu trabalhei 11 meses como chefe de equipe, depois o gerente teve que se operar, tomei conta da loja 1 mês, tive uma sorte, porque fazia 11 meses que não cobríamos cota, e nesse mês eu consegui tirar em primeiro lugar. E foi quando me chamaram em Lins, a matriz era em Lins ainda, fui promovido, na época, para a maior loja da Arapuã, que era a Bauru. Bauru era uma loja que tinha 2 andares, tinha muitos funcionários e também tinha tecidos. Estava até acabando tecidos, que depois a Arapuã acabou com tecidos, só ficou eletrodoméstico. Em Bauru fiquei 1 ano, também foi um ano maravilhoso, um ano de muitos amigos, uma equipe maravilhosa que eu tive em Bauru. Em 1 ano foi 10 meses em primeiro lugar e 12 coberturas de cotas. Aí mais uma promoção. Como o Santos, na época, tinha uma loja que estava dando um trabalho muito grande para Arapuã, tinha até quadrilha de ladrões lá dentro, era muito ruim. Era uma loja de 4 andares, tinha mais de 150 funcionários. Aí eu, não sei se foi promoção, né? Ou se foi castigo, mas me mandaram para Santos, para acertar a loja de Santos. E tive muita sorte que acertamos a loja de Santos, voltou a vender muito bem, voltou a cobrir cotas, os bandidos que tinham foram presos, acabou os roubos. Aí eu fui promovido a supervisor da Arapuã, eu fazia uma determinada região, e posterior fui promovido a supervisor geral da Arapuã, onde participamos de centenas de aberturas de loja em vários estados do estado de São Paulo, que nos deu assim, aquilo que eu sempre comento, principalmente pro vendedor. Seja o ramo que ele trabalhar, seja a mercadoria que ele vender, é importante que ele faça do seu negócio, da sua empresa, uma faculdade. Ele tem que aprender, ele aprendendo ali ele se forma, e amanhã, no futuro próximo dele, ele poderá almejar um emprego melhor ou vai saber realmente tomar conta daquilo que é dele. Então, quando você vê alguém que sai de uma loja, monta uma empresa e daqui a pouco quebra, é porque ele não foi um bom aluno onde ele trabalhava. E eu digo sempre que hoje, quando você percebe e vê os empresários que têm sucesso atualmente,
foram empregados lá atrás e realmente aprenderam a trabalhar. Foram 12 anos de trabalho nas lojas Arapuã e o senhor saiu, então, de auxiliar de vendedor interno a supervisor geral. Uma receita de progresso que, com certeza, hoje o senhor, como palestrante motivacional, não deixa de mencionar em nenhuma de suas palestras, né? Perfeitamente, porque foi aquilo que eu sempre falo, o aprendizado lá. Eu carreguei a pasta, eu bati na porta, eu fiquei atrás do balcão. Então, eu sei o que é realmente trabalhar. E eu sempre digo o seguinte, o vendedor... Eu tenho aí mais de 50 anos de venda. E vou dizer uma coisa, a todo dia, a todo momento, você está aprendendo alguma coisa. Então não adianta falar, eu sou profissional, eu já sei tudo, eu não preciso estudar, eu não preciso fazer curso, eu não preciso participar de reuniões, eu não preciso nem estar aí, porque eu tenho 20 anos de vendas. Nada, ele não sabe nada. Porque a cada dia entra um garoto novo, nos está ensinando. Então, o aprendizado de vendas, ele é continuado e nunca vai acabar. Após 12 anos, o senhor deixa, então, as lojas Arapuã e começa um período de muitas dificuldades? Eu deixei Arapuã até por questões que, como era supervisor, eu não parava quase na minha casa. Eu morava em Santos, depois pedi para Arapuã para voltar para Araçatuba, onde eu morava na frente da casa da minha mãe. Facilitava para mim saber que minha esposa e os filhos estavam ali na frente da casa dos parentes. Mas eu viajava, não vi um filho crescer, não vi um filho nascer, não participei do crescimento deles. E isso estava me deixando muito, muito mal. E eu precisava passar um pouco mais com a família, sentir um pouco com a família, que eu não sentia. E estava até prestes a ser promovidos para galgar outros cargos na Arapuã. Claro. Não me arrependo e não tive medo de deixar um emprego de 12 anos para aventurar. Foi quando eu voltei novamente para Araçatuba, entrei de sócio numa empresa, numa fábrica de calçados, não me dei bem, perdi o que eu tinha, saí novamente, aí para ajudar ainda tive um problema de uma hepatite muito forte, onde fiquei 90 dias de cama, ainda entraram na minha casa, roubaram tudo que tinha, aí eu fui vender café em pó, em várias cidades, Café Brasil, através de um amigo que nós tínhamos, comprava rapadura, tijolo baiano aqui em Coroados, cortávamos em pedaços, eu e minha esposa, também vendia, aproveitava a venda do café. Aí foi quando eu acertei a trabalhar com uma empresa de Andradina que vendia coxos para animais, esses coxos cobertos. Tive uma sorte muito grande, que eu vendi muito, muito, muito. Consegui pagar o que eu devia em banco e uma série de coisas, saí melhor. Aí foi quando eu recebi um convite de uma empresa de Birigui, a Eletrorádio, para me fazer um trabalho de 90 dias, que era uma organização do departamento de vendas. E fiquei 4 anos. Aí se consolidou nessa empresa. Só saí dali porque o proprietário, Nelson Calisto, que Deus o tenha, faleceu, e eu achei melhor não trabalhar mais. Mas nesse espaço de 4 anos, aprendi muito, deixei muitos amigos também, e conseguimos abrir aí umas 8 ou 10 lojas na época. E se o Nelson não tivesse falecido, eu tenho certeza que a Eletrorádio hoje teria mais de 100 lojas. Seria uma rede muito forte, pela inteligência dele, pelo trabalho dele, pela garra que ele tinha também. Nós vamos interromper essa história para um breve intervalo e voltamos em instantes. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. No programa Identidade Pública de hoje, você está conhecendo a história de vida do presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, senhor Wilson Marinho da Cruz. No primeiro bloco, falamos essencialmente de trabalho. Vamos começar o segundo bloco falando sobre família. Quando a sua família, seu Wilson, começou a ser construída?
Quando o senhor conheceu a sua esposa? Onde a conheceu? Conheci ela, ela é de Araçatuba, nasceu em Araçatuba. Nós, quando viemos para Araçatuba, até a gente brinca que nós éramos em 6, era minha mãe e 5 filhos, né? 3 homens e 2 mulheres. E eu a conheci aqui, namorei pouco tempo, namorei acho que 5, 6 anos. Noivei mais uns 3, né? Viajantes, essas coisas. E casamos em dia 2 de janeiro de 1965. Você vê que já faz um bocado de tempo. E continuo com a mesma mulher, né? Com a mesma mulher, com a mesma mãe, que é uma mãe maravilhosa. E com ela eu tive 3 filhos, 2 homens e uma mulher, é o Antônio Carlos, é a Ana Cláudia, é o Júnior, e 5 maravilhosos netos, que é a razão da nossa vida, do nosso viver. Isso tudo em Araçatuba, onde ela me acompanhou em todas as cidades que nós saímos no tempo da Arapuã para morar. No caso, Andradina, Rio Preto, Bauru, Santos. A família sempre presente. Sempre presente. E eu até brincava que a gente mudava tanto que falava, vamos mudar, as galinhas já caíam com o pé para cima, era só amarrar. E toda a minha vida profissional, tanto nas épocas boas como nas épocas difíceis, ela sempre ao meu lado, sempre acreditando, sempre me dando coragem, sempre me motivando e continua motivando. Hoje seus pais são falecidos, mas quais os exemplos que o senhor guarda deles e que o senhor procura passar para os seus filhos e também para os seus netos hoje, né? Trabalho. Trabalho não é segredo, é uma realidade. A minha mãe trabalhou, eu digo minha mãe porque meu pai nos deixou quando nós éramos bem pequenos. Bem pequenos, a maioria deles, eu tinha 13 anos. Mas a minha mãe provou e mostrou que ela foi pai e foi mãe. E através do trabalho, do ensinamento, da honestidade dela, de ver uma mulher que veio de família rica, lavar roupa para fora, fazer sabão para vender, cuidar de 5 filhos com a honestidade dela e segurar a ponta, veio para Araçatuba, vendia roupa, mascateava a roupa. Então foi uma mulher que só nos ensinou coisas boas e principalmente, além de tudo, de trabalhar. Nós tínhamos que ir na igreja, assistir à missa. Então era tradicional. A minha mãe é filha de árabes, né? Família Cauche, família que, quando meu avô veio da Síria, eles parou em Uruguai. E no Uruguai nasceu a minha mãe e nasceu o meu tio, também falecido. Faleceu com 80 e poucos anos aqui em Araçatuba. E a minha mãe pegou o jeito sírio do pai e da mãe, até porque o nome dela é Síria, é uma homenagem, porque quando ela nasceu foi aniversário da Síria. Então o meu avô pôs o nome de Síria. E então foi a herança que ela nos deixou, foi ensinar o trabalho. E também a religião. Até hoje o senhor segue a religião católica. Perfeitamente. Sou católico, sou apostólico, praticante, sou cursilista. Parei um pouco agora por questões e tal, mas não deixo de ser, cursilista sempre é. Já fui muitos anos palestrante da Casa de São Paulo no Cursílio, até aproveito e dizer que é uma coisa maravilhosa, muda-se as pessoas. Eu até mudei muito, se não fosse o Cursílio, talvez hoje eu não estaria aqui batendo esse papo gostoso com você, é uma realidade. E até faço parte da comissão que tomamos conta da nossa igreja, lá no Jardim Nova York, que é São José. E como o senhor ingressou na Associação Comercial e Industrial de Araçatuba? Olha, eu sempre colaborei com a Associação Comercial. Já em Araçatuba, eu gosto tanto de Araçatuba, que eu já fiz quase de tudo. Já fui presidente do AIA, eu fazia de tudo. E um dia eu tinha uma indústria de refrigeração, foi vários empresários, até me lembro de algum deles, o seu Zumiro, o seu Antônio, finado Antônio da Pastorinho, e outros comerciantes me convidar para ser o presidente da Associação Comercial, que na época, não sei se você lembra, era um prédio inacabado, fazia 36 anos que estava ali parado, não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada, era só paredes. Eu não digo abandonado, porque ele tinha ali mais ou menos uns 70 metros que ficava a Associação Comercial ali, sabe? E muitas dívidas, muitas dificuldades, e assumi com tudo isso. E graças a Deus hoje o prédio está pronto, já tivemos 4 eleições, das 4 eu sempre estou colocando no jornal,
mas quando aparecem os associados, a eleição é por aclamação, talvez seja porque o presidente não ganha nada, né, nem a diretoria, e ninguém quer, mas não é isso não. Hoje a Associação Comercial de Araçatuba está indo muito bem, tem credibilidade, uma diretoria excelente, maravilhosa que eu tenho, nos dá liberdade para trabalhar em tudo, assina embaixo, e isso fez com que a associação crescesse, e o comércio cresceu e muito também, e hoje o meu mandato termina agora em 2011, e nós já estamos montando uma diretoria do jovem empresário, para que esses garotos, essas garotas que a gente pode chamar assim, mas são pessoas de 25, 30 anos também, que fazem parte, sejam os próximos presidentes, os próximos diretores, próximos prefeitos, próximos vereadores, que sejam um exemplo de associativismo, que faça deles um amor maior pela cidade, um trabalho maior pela comunidade também, e é através dessas ações que a gente consegue a alimentar um futuro melhor para o jovem, principalmente o jovem. Com toda certeza. O senhor mencionou há pouco que foi presidente da Associação Esportiva Araçatuba, né? Em 1982, isso. O futebol sempre foi a sua paixão? O senhor foi jogador de futebol? Nossa, já? Futebol é o que eu mais gosto na vida, depois da família, claro, né? Depois de Deus. Mas já fui jogador amador aqui em Araçatuba, já joguei no time do Santos Futebol Clube, que o Celcinho hoje era o presidente, era o técnico. O Celso está aí ainda vivo hoje, tem uma serralheria Ursinho, se eu não me engano, se eu não me recordo o nome. Como é que é o nome? Tinha um médico também que fazia parte do time. Joguei no Corinthians que era perto da minha casa, na Vila Mendonça, do Juvenil do Corinthians. Joguei, que mais que eu joguei aqui? No São Paulinho, que nós tivemos São Paulo Futebol Clube. Joguei em Santana, que tinha 2 times bons, só aquele time de juventude, mas a molecada era boa. Jogava Jeová, Jerico, Maçã, Esgalha, que tá aí, chutava pra caramba. Então era gostoso, era um futebol amador maravilhoso na época. Me lembro que tinha jogador naquele tempo que joga em qualquer time hoje do Campeonato Brasileiro, de São Paulo, de qualquer lugar. Que nós tivemos jogadores fantásticos. Tivemos Jeová, Noronha, Cido, que foi para o Santos. E hoje o senhor não se arrisca a bater uma bolinha? Não, com essa idade, só se for jogar dama, né? Jogar dama, um levantamento, não de peso, mas de copo, né? Essas coisas dá para fazer. Outras atividades. Outras atividades, mas futebol não dá mais. Mas continuo gostando do futebol, sou São Paulino, porque sou um cara inteligente. São Paulino faz o quê? Eu tinha 10 anos, eu já era São Paulino. Hoje eu estou com 71, você vê quanto tempo que eu sou São Paulino, né? E gostava do Aia, como gosto do Tigrão, torço para o Tigrão e bem. É uma pena que o futebol hoje, não Araçatuba não, em todo o interior está se acabando, né? Então, não tem condições. Nós temos uma Federação Paulista de Futebol rica e cheio de times pobres. Os times não gritam, aceitam, são verdadeiros carneirinhos e a federação faz o que quer. O presidente da Federação de Futebol hoje, o atual, nem conhece Araçatuba, nem é que vem. O juiz é muito caro, paga-se muito caro. Às vezes muita gente fala, o presidente do futebol roubou, fez isso. Da onde? Roubar não tem nem condições de ter dinheiro hoje num time de futebol. Não é fácil. Só quem está lá dentro, só quem passou ali, vê. Que existe falcatrua em alguma coisa? Claro. Não resta a menor dúvida. A gente não pode dizer que não. Ninguém põe a mão no fogo. Mas é difícil você ser dirigente de futebol hoje. E eu concordo em número e grau com a prefeitura de não estar também dando dinheiro para time de profissional. Quando eu fui presidente tampão, era o Pereira que era o presidente, eu fiquei um ano. O Pereira foi obrigado a vender jogadores, ficou numa situação difícil, perdeu tudo na época também. E eu assumi, junto com o fazendeiro, que disse que ia pôr a grana, depois saiu e não pôs também. Então foi aquela ladainha para buscar dinheiro aqui, buscar dinheiro lá, teve muita sorte. Muitos empresários nos ajudaram, emprestaram até. E tive uma mão muito grande que foi do governador do estado na época, José Maria Marim, que também foi presidente da Federação Paulista de Futebol. Nos ajudou muito para que pudéssemos chegar na final. E o time chegou na final até no fim. O doutor Geraldo veio, assumiu no meu lugar. Pensei até que nós íamos ser campeão, infelizmente não fomos, né? Mas conseguimos passar e o Aia não morreu, porque nós pegamos o Aia para que ele não morresse, porque como o presidente tinha saído,
o time podia acabar. Não acabou, depois continuou, muita gente gosta, e é uma saudade, mas quem sabe um dia Araçatuba poderá ter um time de futebol à altura. E outra experiência de vida que não podemos deixar de mencionar foi o cargo de secretário municipal de desenvolvimento econômico que o senhor exerceu entre 2004 e 2008 na gestão do então prefeito Jorge Maluli Neto. Uma experiência de fato gratificante. Hoje, se o senhor recebesse um convite para ocupar um cargo público, o senhor aceitaria novamente? Olha, eu posso dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu sempre agradeci e agradeço o ex-prefeito Maluli pela confiança em me convidar para ser o secretário de desenvolvimento e me dando uma grande oportunidade para me ajudar a Araçatuba, que eu sempre fiz isso, faço e continuarei fazendo. O que é importante buscar para a nossa cidade, eu vou. Também não é porque não estou lá que não deixo de estar colaborando, até com o prefeito atual, tenho tido muitas reuniões com o Cido, que para mim não importa quem seja o prefeito, a cor, o partido, não importa. Importa o desenvolvimento, o desenvolvimento de Araçatuba. O prefeito passa, o secretário passa e a cidade fica. Eu fico muito triste quando eu vejo muitas picuinhas, muitas brigas políticas, isso não traz nada de benefício, pelo contrário, isso só atrapalha o desenvolvimento da cidade. E a Secretaria de Desenvolvimento, para mim, foi um aprendizado muito grande. Até me lembro que quando eu assumi, um jornal me perguntou o que eu iria fazer. Eu disse que iria pegar Araçatuba, pôr debaixo do braço e iria vender Araçatuba. E foi o que eu fiz. Parti convidando, telefonando, indo em São Paulo. Quando eu acertava uma empresa, através daquele empresário, ele me indicava outras. É uma venda, como era vendedor, é uma venda que você faz normal, é vender. O secretário de desenvolvimento ele tem que ser um grande vendedor. Aliás, a vida, todos nós somos vendedores. Nós vendemos simpatia, vendemos amizade, vendemos carinho, vendemos amor, vendemos tudo. Se não formos um bom vendedor, a vida não vai nos dar um retorno legal para a gente, um retorno bom. Essa é a mensagem que o senhor, então, vai nos deixar hoje, porque, infelizmente, o nosso tempo acabou, o programa Identidade Pública chega ao fim e eu gostaria de agradecê-lo novamente pela presença. Muito obrigada, seu Wilson. Eu que agradeço a grande oportunidade que você está me dando e digo a todos aqueles que estão ouvindo, ame essa cidade. Se não puder ajudar, não atrapalhe. Faça algo por ela. Ela é maravilhosa. Morar em Araçatuba hoje, às vezes muita gente que mora aqui não sabe o potencial que Araçatuba tem, principalmente fora, até no exterior. Nós tivemos na África, em 2 países, a gente vê falar de Araçatuba. Em São Paulo se fala muito em Araçatuba. Então eu digo àqueles que hoje falam mal, não gostam da cidade, tem 2 coisas, ou fique quieto ou mude. E muito obrigado pela oportunidade que você está me dando. Nós é quem agradecemos e obrigada a você de casa pela audiência. Até o nosso próximo programa.